Boa tarde, Bia. Seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai começar. Quem já chegou aí, aproveita já compartilha a live, tá? E antes de eu chamar aqui o Caio, tá? Eu quero aqui me apresentar para quem já entrou e quem, enfim, vai entrar depois ou que vai assistir essa live depois. Meu nome é Wedna, tá? Eu sou contadora e atualmente coordeno a comissão do CRC Mulher Ceará. E hoje, né, mais um dia aí dessa semana aí, enfim, que várias lives, né, começou aí desde o dia 19, né, tudo em alusão, né, o dia da profissional da contabilidade. Hoje mesmo ainda vamos ter solenidade, né, entrega de carteiras profissionais. E desde já dou bem-vindo, né, esses novos profissionais da contabilidade, essas contadoras aí que estão chegando, que se sintam bem-vindos, né, principalmente em relação à Comissão CRC Mulher. E vou estar chamando aqui o Caio, né, para estar conversando com a gente sobre auditoria, tá? É muito importante, né, uma área muito importante e que a gente, às vezes, né, nós profissionais da contabilidade estamos muito preocupados em atuar na área fiscal, não sei o quê, porém tem outras áreas. Então, daí a gente, o CRC, né, juntamente com a comissão de CRC Jovem, que eu também faço parte, né, pensamos em trazer nessa semana, né, nesse dia todo, falar um pouquinho também sobre as outras áreas, né, em que o profissional da contabilidade, ele pode estar atuando, né, então, e uma área boa, né, que o Caio vai estar falando melhor aqui, ele que é o convidado, eu apenas vou estar intermediando aqui esse bate-papo, então vocês já fiquem à vontade para perguntar a ele, né, ele que já atua aí na área, tem expertise, tá bom? Vou só conferir aqui se ele já chegou. Aê! Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Eu estou, espero que vocês também estejam me ouvindo direito, olha, porque hoje o negócio tá babado por aqui, mas vai dar tudo certo. Eu estou Ah, aqui no Rio Grande do Norte, né, no interior, na casa da minha mãe, e tem criança, então vocês vão ouvir barulho de criança, tá bom, meus sobrinhos, mas vai dar certo, tá? E Caio, eu gostaria que você já se apresentasse aí, Caio, que é o nosso convidado, tá bom? Para quem não te conhece ainda, para daqui a pouco a gente já começar o nosso bate-papo aí, né, sobre auditoria, né, que é uma área muito boa, né, Caio, para se atuar, às vezes o profissional da contabilidade está muito preocupado em se especializar na área fiscal, na área contábil, pessoal, e esquece que tem outras áreas, né? Que graças a Deus, né? A nossa profissão, né? Nos dá a oportunidade de atuar em várias áreas, né? Então você fique à vontade aí para se apresentar. perfeito, perfeito. Com certeza, eu sou assim, como é que eu posso dizer? Eu tenho como auditoria como uma carreira, né? Faz parte da minha vida, né? Durante todo o processo, desde a época da faculdade, que eu iniciei a atuar na área de auditoria. Então, a auditoria sempre para mim foi uma paixão, né? E aí, aproveitando, né, para me apresentar para vocês, meu nome é Caio, tá? Eu também, além de atuar na área de auditoria, já atuei na auditoria externa, né, que é conhecida como auditoria contábil, né? Já atuei aí durante 7 anos, tá? Fiz bastante trabalhos em empresas, em operadoras de plano de saúde, terceiro setor, indústrias. Viajei bastante também, né? Hoje, atualmente, eu atuo na área de auditoria mais voltada para a auditoria interna, né? Que é a auditoria já voltada à parte de processos, né? De Uhum. normativos, né? De prevenção de fraudes, de irregularidades. Também atuo numa grande empresa, né? Aqui do Fortaleza. Também sou docente, né? Em uma universidade aqui de Fortaleza, né? Já tem aí uns 2 anos também que eu sou
professor, né? Então, sempre estou com meus alunos, tanto na graduação como também no MBA. E também Massa, já participei, inclusive, alguns anos atrás, do CIC Jovem, né? Já massa. participei. E também faço parte da comissão, né? Uma comissão nova do CRC, que iniciou agora em novembro de 2020, que é a Comissão de Governança Corporativas, Riscos e Massa. Compliance, né? Então, toda essa parte de... Quando a gente fala de auditoria, é um mundo, né, também, né? É, Alguns dentro de ciências contábeis, né? E aí a gente lembra de governança corporativa, riscos, compliance, que também são temas bem interessantes e atuais que a auditoria precisa estar bem antenada, sabe? entendi. Então, já aproveitando aí que tu, né, fala aí pra gente a questão, né, da origem, né, da auditoria, porque assim, a gente escuta, ai, auditoria, auditoria, mas eu sou uma que não conheço, né, assim, a fundo, não tenho expertise, né, na parte de auditoria, não sei como é que funciona assim, essa parte técnica, né, então se você se sinta aí à vontade até para falar um pouquinho aí para as pessoas que estão aqui, que têm interesse, né, em trabalhar nessa área, que só escuto falar que paga bem, né? Só escuto, só Vamos lá, escuto falar vamos que lá. paga bem. Vamos lá. Assim, eu tenho um grande amigo, né, que é o Miguel Carioca, né? Eu consegui e aprendi bastante auditoria com ele, né? E uma das coisas que ele sempre falava era da questão da origem da auditoria, né? Que vem do latim auditore, né? Que vem da questão da audição. Então, o auditor, ele precisa ter um perfil muito de ouvinte, né? Então, o auditor, ele precisa escutar mais, né? E falar menos, né? Ele precisa ficar bem antenado, prestar bastante atenção durante os trabalhos, entrevistas, indagações que são realizadas. Obviamente, né? Ele precisa também, é o chamado olho de águia, né? Ele tem que ter o feeling, né? O feeling da auditoria, né? E aí o auditor ele vai adquirindo ao longo da experiência, né? Desde uma análise de um balanço, né? Antes de analisar umas demonstrações contábeis, desde analisar um processo, né? Para entender ali quais são os possíveis riscos, né? Que cabem ali dentro daquela área, dentro daquelas demonstrações, dentro daqueles dados, né? E, né, em relação ao que você falou, como, né, até pegando um gancho aí, auditor ganha bem, né? Como que faz para entrar nessa carreira de auditoria, né? Vamos lá. Tu já Todo quer mundo acha, entregar o ouro, tu já quer entregar o ouro, Caio. Hein, todo mundo eu já ia pedir para tu falar, como diga. explicar também essa questão, como é a questão da auditoria contábil. Antes de você entregar o ouro, né? Aí o pessoal aí, vamos segurar essa galera até o final. Como é que entra aí? Como é que faz assim realmente para atuar? Enfim, né? Que a gente sabe que outras áreas, né, estão cheias de profissionais, se brincar até mais concorrido, talvez, do que uma auditoria, do que uma área de perícia, que foi tema de nossa live aqui, né, nessa semana aí do saber. Então, como é essa questão assim da auditoria contábil? Como é que funciona? Seria essa auditoria contábil? Vamos lá. A auditoria contábil, né? Normalmente, e aí eu falo sempre para meus alunos, né? Normalmente quem quer, né? Quando você está na área de ciências contábeis, né? Quando você fala auditoria, sempre, vixe, ele é auditor, né? Dá Nossa, ele logo medo. trabalha, nossa, ele trabalha na área de auditoria. Mas eu costumo dizer que assim, a auditoria ela não é uma área que pague mal, né? Assim, mas também não é uma área que pague tão bem, né? Vai depender muito assim do porte da empresa, né? O que de fato se Uhum. tem bastante e é interessante são os benefícios, né? Que a empresa ela proporciona ao colaborador. E é uma das coisas que eu mais valorizo, eu sempre falo, é a questão do conhecimento e experiência, né? Porque são conhecimentos que, no caso, né, da auditoria contábil, né, que já tem uma visão de dar uma opinião, né, sobre as demonstrações contábeis, né, sobre a origem daqueles números, né, questão de controles internos, né. Já na auditoria interna, né, que é mais voltado para a parte de processos, né, de normativos internos, se estão condizentes, aí tem uma questão de assessoria, né, de recomendação, de insights, né, que para agregar, né, controles internos dentro da empresa. Então,
seja auditoria contábil, seja auditoria interna, inclusive, normalmente, né, se recomenda quanto mais jovem você puder entrar, melhor, né? Principalmente para entrar na carreira de trainee, né? Você ali está perto de se formar e aí você já entra, porque realmente tem uma rotina bem pancada, né? Assim, de viagens, né? Viagens assim que duram uma semana, 2 semanas, às vezes necessita certos acompanhamentos de inventário que acontecem aos finais de semana. Enfim, então é uma área que exige bastante dedicação, bastante estudo, né? Você aprende muito, estuda bastante. Então, eu sempre valorizo que aos poucos, né, quando você vai, né, evoluindo dentro da carreira, você vai conseguindo almejar algo financeiro bem melhor, né? Engraçado que quando a gente fala de auditoria, a gente vê mais, né, na questão das grandes empresas, né? Normalmente, quem tem auditoria é aquelas grandes empresas, né, que tem auditoria interna ou então contratam um serviço de fora. Eu não sei como é que a tua visão em relação a escritório contábil, né? Se ele se tem, acho que são, não sei como é que funciona assim a tua visão. Tu acha que são muitos ainda escritórios que tem? Eu acredito que poucos, né, Caio? Que eu acho que também é uma possibilidade, né, de um serviço a mais que também o contador acredito que pode até, né, tá oferecendo, né? Poucos, porque, por exemplo, a gente tem aí as Big Fours, né? Que são as 4 maiores empresas, né, de auditoria do mundo, né? E aqui em Fortaleza, nós temos 3 delas, né? Lotadas aqui. Nós temos a KPMG, a Ernst Young, né? E nós temos também a Deloitte, certo? A Price, sinceramente, eu não sei se realmente tem aqui, tá? Mas a gente tem uma quinta aí que se chega também, que é a BDO, tem sede aqui em Fortaleza, tá? E existem, sim, alguns escritórios, né, que executam trabalho também de auditoria, né, aqui em Fortaleza, no nosso estado do Ceará, bastante competentes, inclusive, né, chegam a realmente bater de frente, né, com essas empresas Massa. multinacionais. Isso é bem interessante. E o mercado, sim, tá livre, está disponível. Né? O importante aí a gente ressaltar é que é a questão de se a empresa, né, no caso do escritório, se ele vai estar preparado tecnicamente, né, e seguindo, obviamente, os registros necessários, né, para estar atuando, né, com serviços de auditoria, né, não só a empresa, como também o profissional, né. Uhum. Chegou aqui uma pergunta, um comentário. Admiro e desejo em fazer uma pós-graduação em auditoria. Possuo perfil de auditor e percebo que é uma área promissora. Comentário aqui da Nath, né, que está com a gente. Realmente, né, tem pessoas que têm realmente perfil, né? Então, é por isso, talvez, né, Caio, que você falou desde o início, né, a importância de quem pretende, né, já iniciar logo como um trainee, né, e já começar a se identificar aí com a área. Sim, a Nath tocou num assunto interessante, a questão do perfil do auditor, né. Realmente é muito importante ter esse perfil do auditor, né. E aí, Caio, como seria esse perfil da auditoria, né? Esse perfil do auditor? Esse auditor, ele tem que ter como perfil ali, ele tem que ser, assim, discreto, né? Ele não pode ser muito comunicativo, assim, ao extremo dentro do ambiente de trabalho, né? Ele tem que ser zeloso, tem que ser organizado, né? Tem que ser atencioso, tem que ser assim, com o tempo vai adquirindo ali o feeling, né, dos procedimentos, dos testes, né, diante dos trabalhos de auditoria. Mas assim, de forma bem resumida, o auditor ele tem que entrar dentro do ambiente de trabalho, ele tem que saber conduzir o trabalho, ser educado, sabe? Às vezes, muitas vezes eu chegava para fazer algumas auditorias e uma coisa que eu vou até falar, que não é muito
que, assim, você já Desabafa. deve até saber. Então, assim, no primeiro dia de auditoria eu chegava, oi, Caio, tudo bem? Vocês vão ficar aqui até quando? Nossa, gente, eu estou chegando hoje. Calma, estou chegando hoje. Então, assim, é muito cultural mesmo, né? Aquela questão de deixar entender, né, que o auditor ele está ali para apontar os erros. E não é isso, nós não estamos ali para apontar o erro, nós estamos ali para também identificar algumas fragilidades, divergências e fazer as devidas recomendações. No caso, para a auditoria contábil, seguindo as normas, né, de contabilidade. Né? No caso da auditoria interna, seguindo os normativos ou as boas práticas de processos, entendeu? E por aí vai, por aí vai. Massa. Tu falou já em relação à auditoria interna, né? E agora a auditoria contábil. Qual assim a diferença das duas, auditoria interna e auditoria contábil? Tem alguma diferença? Como que eu Tem, identifico? tem algumas diferenças, né? Por exemplo, na questão de assinar mesmo, né, o parecer, né, o antigo parecer que hoje é o relatório dos auditores independentes, esse profissional ele precisa ser formado em ciências contábeis, né, ele precisa ter o registro do CFC, tá, e ele precisa também, né, ter a aprovação do seu registro no CNAE, né, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Então, é uma atividade exclusiva, né, para a área de ciências contábeis, né? Isso para aquele profissional que vai fazer, né, vai assinar ali o relatório do auditor independente. Mas, né, dentro da parte operacional mesmo do trabalho, nada impede que, por exemplo, outros profissionais, administradores, engenheiros de produção, economistas, até advogados, executem também ali um trabalho de auditoria contábil. No entanto, para assinar, precisa ter todos esses registros. No caso, para a auditoria interna, né, existem algumas certificações específicas, né? A gente tem o IPPF, né, que faz toda a questão das normas, mas dentro da auditoria interna tem algumas certificações bem específicas, que aí esse profissional, ele não cabe ali especificamente a área de ciências contábeis, né? Realmente é já mais abrangente ainda. Inclusive, hoje em dia, né, estão se contratando muitos profissionais assim, da área da auditoria interna, até para uma área, até quem é da área de TI, né, da tecnologia da informação. Então, contadores, né, da área de TI, administradores, economistas, todas essa gama, né, de profissões podem aí estar atuando dentro da auditoria interna. Aí você me perguntou em relação à diferença entre a auditoria interna e a contábil, né? Bom, dentro dos trabalhos da auditoria contábil, né, a gente tem uma menor quantidade de testes, digamos assim, né? Porque os trabalhos da auditoria contábil estão cada vez mais se baseando em riscos, né? O tempo do trabalho, né? Por ter a questão de materialidade, por ter a questão de amostras, né? Então, é um trabalho ali que tem um menor tempo, né, para ser realizado, tá? Diferentemente da auditoria interna, os trabalhos têm um longo prazo, né? Duram meses, inclusive, dependendo da criticidade daquele trabalho. O volume de testes é maior, né? Você não tem um percentual de amostra, você já vai ali para uns 100% daquelas análises, né? Além, né, do fato que eu falei do auditor contábil ele emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis e a auditora interna naquela questão daquele objetivo de proporcionar orientações, assessorias, né, feedbacks, recomendações sobre os processos internos das empresas, né, e em alguns casos até questão de análise de riscos, né, mitigar riscos também. Aí, a auditora interna, normalmente, ela vai meio que se adaptando a depender também da empresa. Lógico, tem alguns padrões, né, que seguem ali o IPPF, enfim, né, mas dependendo, hoje em dia a gente chega a encontrar, inclusive, empresas com áreas específicas de gerenciamento de riscos, áreas específicas de controles internos, por exemplo, entendeu? Que, em alguns casos, a auditoria interna pode absorver também.
No caso, quando tem essas auditorias, sim, né? Quando a empresa já tem auditoria interna, que tem auditoria contábil, aí vai direto falar com quem? Tipo, com o pessoal responsável da auditoria interna? Como que funciona na prática? Pronto, na prática acontece, vamos lá, digamos que uma empresa, né, é até assim, normalmente a empresa, quando tem uma auditoria externa, que é a auditoria contábil, que é a mesma coisa da auditoria independente, essa empresa normalmente ela é obrigada a ter esse tipo de trabalho, né, esse tipo de serviço, né? Pode ser que, além dela ser obrigada, né, a ter o serviço de auditoria contábil, essa empresa também pode, dentro dela, ter uma área específica de auditoria interna, certo? E aí qual o ponto? Quando se tem uma demanda, né, da auditoria contábil, normalmente esses auditores eles podem pedir os últimos ou o último relatório que a área de auditoria interna realizou. Né? Isso até é interessante, faz parte como ali dentro do planejamento, né, para entender quais são os riscos que aquela empresa possui, né, pelo menos os últimos riscos. A auditoria contábil ela absorve essa análise desses riscos, né, e a partir daí já vai ter um melhor direcionamento, analisando ali pelo balanço, né, para fazer o planejamento dos trabalhos da auditoria contábil baseado em riscos. Né? Pode sim ter um contato direto para algum questionamento, indagações com a área da auditoria interna, como também os próprios colaboradores podem tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia com a área da auditoria interna, como também com a própria empresa, né, que foi contratada para realizar o serviço de auditoria contábil. Não sei se era essa a tua pergunta. Sim, tá respondida. Para mim tá. Não sei para os demais aqui que tá. Para mim respondeu que era mais uma dúvida pessoal, né? Como eu falei, eu não atuo assim na área, mas é uma área assim bem interessante. E e aí, como eu sei que eu te interrompi no início, né? Que eu te Ah, interrompi no início com relação é, à questão de remuneração, como é os ganhos, e aí para quem quer atuar, né? E aí, é uma área bem remunerada? Eu meio que disse, rapaz, sim. vamos logo explicar como é antes de falar aí os benefícios, É como é bem como, remunerada mesmo. é como eu falei, né? Depende, né? Depende. Ó. A área de auditoria, né? É importante frisar até para conhecimento de todos que estão nos acompanhando aí na live, que assim, a auditoria ela é um plano de cargos e carreiras, né? Então, quem quer entrar na área de auditoria, quem quer seguir essa profissão, é Hum, uma carreira, né? Realmente uma carreira. Dentro da auditoria contábil, ela é, inclusive, até mais forte, né? Porque você entra como auditor trainee, né? Dependendo do plano de cargos e carreiras da empresa, você vai para um outro passo como auditor assistente, e aí você vai para pleno, e aí você vai para semi-sênior, sênior, supervisor, coordenador, nossa, gerente, até chegar a sócio, né? eita. Então, normalmente, nas empresas de auditoria, você tem ali, no máximo, um ano, né, para você poder evoluir. Não evoluiu, cai Dá para fora. evoluir? A Tá, com empresa certeza. vê que não se encaixa no perfil, então já, né, demite, né? A Com empresa certeza quando dá vê. para evoluir, porque a rotina é bem intensa, né, de trabalho, de conhecimento. Lógico, tem todo um processo de treinamento também, né? Tem todo um acompanhamento, tá? Mas tem esse passo de carreira. Então, muitas das vezes, para você chegar a gerente sócio, são mais de 10 anos, né? Chegam a ser, tem casos que 10 anos para você chegar a sócio, né? Dentro dessa carreira. Então, é realmente ali uma escadinha, né? Não é algo assim pontual, um ano, mas é algo ali em torno até ali um ano e meio, no máximo 2 anos, para você buscar evoluir. Porque senão você precisa dar um outro passo, né? A equipe precisa evoluir. Para a auditoria interna também é bem parecido, mas aí vai depender muito do tamanho e do porte da empresa, né? Às vezes tem um orçamento ali restrito para aquela área, né? Então, vai depender. Então, normalmente vai sim ter ali um gerente, né? Um coordenador, um sênior, pode ter ali dois plenos,
pode ter ali 2 ou 3 trainees, vai depender da dimensão, né, da empresa, da complexidade da empresa, do tipo de negócio. Mas sim, como eu vou falar, financeiramente, ao longo do tempo, né, com certeza vai se tornar algo bem remunerado, mas o que eu costumo dizer e fortaleço, né, é muito também a questão do conhecimento que é adquirido, né, a experiência, principalmente o fato assim de você viajar bastante, né, e ter contatos, né, com outras pessoas de outro estado, então reuniões, indagações, questionamentos, então isso é muito interessante, é muito bom. Tem que estar disponível, né? Então, essa pessoa para Sim. deslocamento, né? Quando vai trabalhar num. Normalmente já é algo, inclusive, até perguntado, né, na entrevista, né, se tem disponibilidade para viagem, né, porque realmente precisa. Eu, na época que eu comecei na área de auditoria, eu comecei como estudante, né, então, às vezes eu ficava ali, e aí como o Ismael também colocou, a auditoria interna normalmente remunera melhor, perfeito, bem colocado e bem lembrado, Ismael. Realmente, na auditoria interna, a remuneração realmente é bem melhor, questão também dos benefícios também, né? Mas é como eu estava falando, né? A questão das viagens. Na época, eu como estudante, passava 2 semanas viajando, então chegou um momento que eu diminuí as minhas disciplinas que eu estava fazendo, exatamente para não reprovar, né? Já tinha um custo ali daquela faculdade. Então, normalmente, é um ponto também que vale lembrar, quem atua na área de auditoria acaba, se estava programado se formar ali em 4 anos, acaba se formando em 5, 6, 7 anos, porque acaba se envolvendo tanto com o trabalho que meio que, por conta das viagens também, entre aspas, vai deixando um pouco de lado ali a graduação, sabe? Entendi. Eu acho que às vezes acaba fazendo menos cadeira às vezes, né? Tendo menos Isso. flexibilidade, talvez, de dias e horário, e acaba, né, fazendo menos cadeira, o que faz com que, consequentemente, né, essa graduação demore a mais, né, do que devia. E eu tenho aqui o Perfeito. comentário, né, que é com relação, apesar que a gente já falou aqui, né? Que é com relação, que conselho, né, para os futuros contadores que querem seguir a carreira de autoria? Quais as dicas vocês dão para estudantes de contabilidade estar seguindo, né, essa carreira aí de auditoria com sucesso aí? Tu já até falou É, mais aqui, mas fique à vontade para comentar mais. a dica que eu dou, né, para os estudantes, né, que têm interesse, né, em seguir nessa área de auditoria, né, que tem interesse em entrar nessa área de auditoria, é realmente buscar, né, uma leitura mesmo em livros, né, buscar conhecer, ler artigos, conhecer também as empresas que atuam na área de auditoria. Eu sempre dou algumas dicas, né? Eu gosto muito do LinkedIn, né? Sempre dou algumas dicas ao aluno. Pessoal, olha, quem não tem LinkedIn precisa ter LinkedIn, né? O LinkedIn é uma plataforma digital, é uma rede social, né, de profissionais, e você precisa estar no LinkedIn acompanhando, porque o LinkedIn ele não é só para buscar trabalhos e vagas, mas sim para fazer networks, né? E, inclusive, a dica que eu sempre dou, se você tem interesse em entrar na área da auditoria, veja quais são os requisitos que são necessários para entrar na área de auditoria, né? Então, normalmente na vaga, quando tem uma possibilidade de uma oportunidade de vaga, tem lá, precisa ter conhecimento em um determinado sistema, precisa ter conhecimento em Excel, né? Precisa ter conhecimento sobre SOX, né? Sobre compliance, enfim. Você precisa se ligar literalmente em quais são esses requisitos e, poxa, eu não tenho isso. Então, eu vou correr atrás de fazer um curso relacionado a isso. Então, a partir do momento que você vai estar ali se preparando, né, pegando como dica esses requisitos, quando você for participar de um processo seletivo, você não pode não ter a experiência, mas você vai ter o conhecimento, você vai demonstrar isso ali durante a entrevista. Né? Então, já é um avanço, né? E já dá um passo maior de chance para você conseguir ser aprovado e entrar
na área de auditoria, porque uma vez entrando na área de auditoria, aí é ótimo, né? Porque fica mais fácil você, né, ir crescendo. Obviamente, você sempre tem que estar, né, se atualizando, né? Porque, como toda profissão, né? Verdade. Tá na área contábil, meu filho, vai. É certeza, meu filho. Independente da área que você escolher, seja fiscal, contábil, auditoria, perícia, que a gente já falou aqui, vai saber, meu filho, que vai, né? Vai ter que ralar um pouquinho, vai ter que Vai, estudar. E tu falou aí muito bem com relação à auditoria, né? Auditoria interna. Como é que fica a questão do posicionamento assim, ideal da auditoria interna em relação ao organograma da empresa lá, como é essa questão? Como é que ficaria? pronto. O ideal, né? Porque a gente Ah, acaba se deparando com, às vezes, algumas empresas colocando, tendo hum, um posicionamento da auditoria um pouco aquém do que deveria ser o ideal, né? Mas a gente tem, dentro de um organograma, né? A gente tem normalmente lá na primeira caixinha no alto, né? A gente tem ali presidente, né? O CEO, e abaixo você começa a ter as áreas, né? Ou então diretorias ou gerentes, né? E aí, normalmente, o ideal é que a caixinha, né, da auditoria interna, ela fique numa área que a gente chama de staff, né? Uma área que ela fica assim de lado, né? Ou seja, ela tem contato direto com o presidente ou CEO, né? Porque os planos anuais de auditoria, né, conhecido como PENT, né, eles são, por muitas das vezes, são designados, né, por alguns trabalhos e riscos que o próprio presidente, o CEO ou conselhos, né, precisam que a auditoria atue naquele ano, né? Então, a auditoria interna precisa ter um contato direto, né? A auditoria interna é o braço direito da presidência, é uma área de confiança, então vai ter né? aquele contato sempre direto, né, com o CEO, com a Isso, parte da diretoria, né? isso. E a questão também, né, para as áreas que estão ali abaixo, livre acesso, né? A auditoria interna ela tem que ter livre acesso ali para conversar com as áreas, né? Para ter um Uhum. entendimento dos processos, né? Para auditar, para pedir algumas informações quando necessário. Então, a auditoria interna, né? Ela é uma área sigilosa, ela é uma área de confiança. Então, é importante que esteja lá nessa caixinha do staff, né? Esse é o Entendi, cenário ideal, né? entendi. E falando em questão de erro, é, algo, qual a diferença entre fraude e erro, né? Já que você, acredito que quem atua, né, vai estar, né, direto, né, identificando isso, né? Isso. Como se diferencia? Como é que eu poderia estar diferenciando isso? É uma dúvida muito comum, né? Essa questão de erros e fraudes, né? E aí vale lembrar que, por exemplo, dentro da auditoria contábil, né? É perceptível, né, a identificação de erros, né? Erros, divergências, né? Dificilmente a auditoria contábil ela vai se deparar com fraudes. Ah, mas por que, Caio? Por conta da questão da limitação que tem ali os trabalhos da auditoria contábil, né? Pela questão das amostragens, tem a questão da Então, materialidade. quem identificaria seria a auditoria interna já. É mais fácil a Poderia auditoria identificar. interna encontrar mais fraudes, né, do que uma auditoria contábil, porque a auditoria interna ela vai estar auditando os processos da empresa, né, ela vai estar se aprofundando um pouco mais, né, ela vai ter uma maior quantidade de análise de documentações, de testes específicos. Então, é muito mais fácil, né, encontrar fraudes do que na auditoria interna do que a auditoria contábil. E aí, Caio, o que seria a diferença entre erros e fraudes, né? Erros, né, normalmente, eles são ali não intencionais, né? Acontecem, né, por alguma situação de não ter a intenção, né? Então, erros são não intencionais.
Já a fraude são atos intencionais, tá? Que são realizados por um ou mais indivíduos, né? E que tem aí uma finalidade de se beneficiar, né? Por algo que não era dele, digamos assim, né? Que era da empresa. Então, aí são características voltadas a fraudes, tá? Massa. Show. Tu falou no início, quais as empresas de auditoria que temos aqui. Tu poderia repetir só para quem já chegou Tá? agora? Claro. Quais as empresas que a gente tem aqui Claro. Aqui no nosso estado, no né, a estado do gente Ceará? tem, no estado do Ceará, a gente tem algumas empresas Big Four que estão presentes, né? A gente tem aqui a KPMG, a Uhum, Deloitte e a Ernst Young, né? A Price eu desconheço, né? Pode até ser que esteja aqui, mas eu desconheço. Eu tenho certeza que são entendi. essas três, né? Então são as Então, essas três três, bambambam, quem quiser aí atuar. mas, como eu falei, nós temos as locais também, nós temos É, escritórios de contabilidade, né, que também atuam nessa área de auditoria e que são muito bem competentes, né? E como eu falei, batem de frente mesmo com os Big Fours, né, que é conhecido. A questão da Big Four, até para título de curiosidade também, é a questão do selo, né? Como elas são multinacionais, então veja, grandes empresas, né? A gente tem aí algumas empresas no nosso estado do Ceará que abriram recentemente capital, né? A Arco, a Pivida. Então, grandes empresas como essa, elas vão buscar empresas de auditoria que têm esse selo, né? Porque, digamos que dá um maior respaldo, maior credibilidade para os investidores e acionistas, né? Quando se tem uma auditoria contábil e quando é perceptível que existe ali uma das Big Fours, né? Então tem essa questão também do selo, entendeu? massa. Dúvida, meu povo? Vão perguntando aí o Caio, vão aproveitar que o menino é expert em auditoria, já atua na área, para quem tem vontade aí de atuar, viu? Professor também da área de auditoria, né, Caio? O Isso menino é mesmo, bom, isso mesmo. rapaz. Caio, e quantas normas de auditoria, né? Como é assim que funciona? Quem é que emite, para quem assim não sabe? Quem é que emite essas normas de Pronto. auditoria? É emitido por quem, assim? A Como é que gente funciona no tem, Brasil? a gente tem vamos lá, por exemplo, na auditoria contábil, né? O auditor ele precisa sempre estar estudando, né, e sempre estar acompanhando as normas brasileiras de contabilidade, né, já que ele vai ter um foco ali em auditar as demonstrações contábeis. Então, é bem simples. Ele precisa conhecer as normas contábeis, já que ele vai auditar as demonstrações contábeis. Então, registros, reconhecimentos, né, a tratativa das contas. Então, já é um bloco de informações, né, que o próprio CFC vai estar elaborando. Né? E aí nós temos também o IBRACON, né, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, né, juntamente com o Bacen, né, a CVM, a SUSEP, que são outros órgãos, né, que também elaboram algumas normas específicas de auditoria. Tá? Para a auditoria interna, a gente tem também, por exemplo, o IA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos, né, que também elabora algumas normas. Então, vai muito nessa segregação de órgãos, né, entre a auditoria interna e a auditoria contábil. Uhum. Show. Que o comentário aqui do João Paulo, um excelente nicho de atuação, auditoria na área pública, a auditoria também na área pública, né? Que inclusive amanhã, né, salvo engano, deixa eu só olhar aqui a programação, amanhã a gente vai estar falando também sobre contabilidade pública, né? Que é uma outra área em que o profissional da contabilidade pode, né, atuar, né? E o pessoal que quer ir à parte de auditoria pode estar também auditando na parte da área pública, que inclusive, né, amanhã vai ter live, né, falando sobre
contabilidade pública, né? Então, galera aí já fica Fica atenta, né? ligado. Que vai ser com a Jéssica Flávia e a Jordana Alves. Então, amanhã, dando continuidade, né? Essa programação da semana aí do Saber, tudo em alusão ao Dia do Profissional da Contabilidade, né? Que comemora dia 25. Então, daí, né? O motivo do CRC estar com essa série, né, de programação de live com vários temas, justamente para o profissional da contabilidade, muitas vezes não ficar preso só numa área e ver que tem várias outras áreas que ele pode estar atuando, como a gente viu perícia, né, na live passada, também com a pessoa da área, hoje com você, amanhã vai ter uma pessoa também, né, a Jéssica Flávio, falando sobre contabilidade pública, juntamente com a intermediadora Jordana Alves, que é membro da Comissão CRC Mulher. Perfeito, Então, perfeito. tá aí, né? A galera aí que já pode partir também para a auditoria pública, que a área pública, né? Contabilidade pública, que é também um mercado muito carente de profissionais da contabilidade especializados nisso, né? Então, né, Sim. é uma, um bom bizu aí, né? Acho que tem uma perguntinha aí da Georgia. Hum. Nesse cenário de distanciamento social, como estão acontecendo as atividades de auditoria? Essa é para você aí. Pergunta, viu? E aí? Para mim ficou mudo. Tá me Voltou? vendo? Agora sim, vendo e Voltei, tá ouvindo. me vendo? Pronto, Show. beleza. É, acho que até a Georgia, ela é minha aluna. Foi minha aluna no MBA. Mas respondendo aí a boa pergunta da Georgia, tem sido um desafio, né? Tanto para a área de auditoria como um todo, né? Seja auditoria contábil, seja auditoria interna, né? Esse desafio. Eu acredito, inclusive, para a auditoria interna, esse desafio tem sido até maior, né? Porque normalmente a auditoria interna, dependendo do porte da empresa que você estiver, vai necessitar algumas viagens, né? Porque se for, por exemplo, uma indústria, né? Você tem uma indústria em Fortaleza, uma em Natal, uma em Maceió, uma no Rio de Janeiro. Então, durante esse período de lockdown, né? Esse período de pandemia, muitas das empresas estão suspendendo as viagens, né? Então, alguns trabalhos de auditoria que estavam ali programados ali no PENT, que é o Planejamento Anual de Auditoria Interna, estão suspensos. E aí é que vem o desafio da auditoria interna, porque a auditoria interna a gente sempre tem que estar buscando agregar valor para a empresa, né? Então, a gente busca, né, realizar algumas auditorias remotas, né, alguns testes específicos. A gente colhe ali algumas demandas que a diretoria está solicitando, né, demandas essas que têm um maior risco para a empresa. E aí, aonde que vem a questão da tecnologia, né? Eu, por Uhum. exemplo, eu estou home office, né? Eu estou home office, trabalhando home office, dando aula home office, então, a gente tem acesso a alguns sistemas, a gente tem acesso a algumas plataformas, aquelas entrevistas que a gente fazia ali pessoalmente com o auditado, né? A gente está fazendo por alguns aplicativos específicos de videoconferência, colhendo algumas informações. Então, assim, tem dado, sim, para... A gente, na verdade, tem se adaptado, né, a uma outra forma de se trabalhar. Tem sido bastante desafiador, a verdade é essa, né? Mas tem super dado certo, né? A gente tem conseguido fazer excelentes trabalhos, mas assim, é um ciclo, né? Sempre tem que estar buscando para agregar valor realmente à empresa, né? Show, Caio. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou aqui para mim, que foi perguntado que quais cursos, né, tipo, você indicaria para quem deseja trilhar o caminho da auditoria? Queria que essa pessoa, queria que falasse um pouquinho sobre quais cursos, entendeu? Poderia estar fazendo, né, para estar seguindo aí esse caminho, né, de essa É. carreira de auditoria. Bom, Além da vamos lá. graduação, né, que a gente, de Pois é. qualquer jeito, tem que ter, né? Na graduação, de qualquer forma, vai ter uma disciplina na grade, né?
dentro das emendas, uma disciplina voltada à auditoria, né? Inclusive, já tem até surgido não só a auditoria contábil, mas a auditoria operacional também, que é bem próxima ali da auditoria interna, né? Mas de cursos, realmente, assim, no mercado, a gente tem, por exemplo, no próprio site do IA, a gente tem cursos voltados à auditoria, mais auditoria interna, né? Para a área relacionada à auditoria contábil, dentro dos sites, inclusive, de algumas das Big Four, como, por exemplo, a própria KPMG, ela sempre também elabora alguns cursos interessantes, né? E aí a gente tem, né, alguns sites específicos, como, por exemplo, o DEMAI, que tem cursos de preparação para se tornar auditor, né, onde é apresentado algumas normas, dado orientações de procedimentos, de testes, né? E futuramente, né, eu também vou estar aí como instrutor, né, do CRC, também Massa. vou, sempre que possível, né, quando surgiu o convite, a oportunidade também, quero estar, né, fazendo palestras, cursos voltados à área da auditoria, né, não só voltados a Muito bom. profissionais, né, mas para estudantes também, né? Show. E olha que a gente está indo praticamente para os últimos 15 minutos, né? Que é uma hora de live aí. E sem dúvida que não falta, né? É a área aí que a gente realmente precisa estudar e conhecer muito. Então, aqui tu já falou sobre a importância, né, do controle interno, né? E quais tipos de controle interno que tem, assim, quando eu estou atuando que eu quero atuar na parte de autoria, como é que funciona essa parte, Caio, de Pronto, controle interno? Que tipo de controles, como é que é feito, como é esses tipos? pronto. Essa parte de controles internos, né, é muito importante, né, dentro da auditoria, tá? Eu sempre costumo dizer, por exemplo, dentro de uma empresa, né, nós temos ali rotinas, procedimentos, né, processos, né? Então, o controle interno da empresa é exatamente essa rotina, esses procedimentos. E por muitas das vezes, esses controles, eles não são tão eficientes, né? Eles não são tão eficazes, eles não são tão seguros. E por muitas das vezes, nem existem controles, né? A verdade é essa, né? Nem existem controles, né? Então, é, o auditor, quando ele vai ali no momento de planejamento dos trabalhos da auditoria, ele vai fazer ali uma espécie de avaliação de controles internos, né? Que são ali entrevistas, né? Indagações para conhecer quais são as fragilidades, né? Os possíveis riscos, né? Daquela empresa, né? E a partir daí vai ter, como eu falei, um planejamento mais direcionado e baseado em riscos. Desses tipos de controles, nós temos aí, por exemplo, controle preventivo, controle detectivo, controle corretivo, né? O preventivo é aquele controle que é elaborado pela empresa, né? Buscando prevenir qualquer tipo de erro, falhas ou desvios, né? O controle detectivo é algo como parecido ali, vamos lembrar ali, uma conciliação, né? Onde existe um processo de detecção de possíveis erros ou divergências. Então, já seria um controle detectivo, né? E o corretivo é um outro controle que é realizado também pela empresa para realmente fazer os determinados ajustes, né? Então, são tipos de controles como esse que as empresas elas precisam cada vez mais ter essa consciência, né, de realizar, e que o auditor ele vai ficar de olho, né? Ele vai estar sempre buscando essas informações porque ele vai precisar identificar os riscos, né, que são possíveis ali identificáveis, né? Massa. Eita, que é. O pessoal aqui gostando da participação do pessoal aqui. Tem um perfil aqui que perguntou de autoria. Há alguma. Peraí. Não, peraí. Tem mais de uma pergunta, viu? Tem o do Bom, Cláudio, que chegou aqui perguntando como ter acesso a auditorias na prática com papel de trabalho. É, tipo, case, eu eu acho que acho eu que é quis saber case, tá? case no caso. É É possível? Tipo, possível. fica disponível em algum lugar de acesso, Caio, sabe dizer?
Você Não, conhece? assim, livros, em livros, por exemplo, eu tenho um livro aqui que é do Almeida, um livro muito interessante, deixa eu ver aqui. Eu gosto muito dele, ele é bem didático, tá? Eu posso estar... Vocês podem entrar em contato comigo depois no DM, eu posso estar passando algumas indicações de livro, mas, por exemplo, esse livro aqui da Auditoria da Almeida, ele tem alguns modelos de papéis de trabalho, né? Então, dá para se utilizar durante os trabalhos de auditoria, né? Até aproveitando esse ponto que o Cláudio mencionou, né, falar um pouquinho de papel de trabalho, né, que é conhecido também como WP, né, que é Work Paper, né, papel de trabalho. E o papel de trabalho é realmente ali o coração do trabalho da auditoria, né? É onde o auditor ele vai estar colocando todos os procedimentos e testes que foram realizados, todas as notas, observações, conclusões. É a evidência de que o auditor realizou o trabalho, né? Então tem que estar bem assim claro, conciso, objetivo, né, organizado, né? E esse papel de trabalho ele não é do auditor, né? Ele é daquela empresa, daquela instituição que está realizando aquele trabalho de auditoria. Por que eu gosto de sempre frisar isso, né? Ele tem que estar de uma forma que você consiga entender e eu consiga entender. Não pode ser somente o Caio que consiga entender o que ele quis dizer na observação na nota. Tem que ser algo que ambas, ali, principalmente um supervisor, um coordenador que vai estar realizando o trabalho, consiga compreender aquele papel de trabalho. Porque se Deus o livre acontecer algo com essa pessoa que fez aquele papel de trabalho, como que vai ser revisado e a evidência daquele projeto, daquele trabalho que foi feito de auditoria? Então é importante, né, que o papel de trabalho seja feito, bem feito, organizado, conciso, né? Isso entra na parte de programas de auditoria, a mesma coisa ou não? É um pouco diferente. O programa de auditoria, ele acontece antes do papel de trabalho, né? O programa de auditoria, ele é basicamente um passo a passo sobre os procedimentos. Por exemplo, digamos que vai haver um inventário, né? Como que a auditoria vai realizar esse acompanhamento do inventário, né? Quais são os testes, quais são os relatórios que vão precisar serem solicitados, quais são as análises que precisam ser feitas. Então, nesse programa de auditoria, ele vai ser um guia, um checklist que realmente é um passo a passo onde qualquer indivíduo vai conseguir compreender e realizar o procedimento de teste para fazer. Fazendo-se, executando, operacionando o trabalho, todas essas informações é colocado no papel de trabalho. Top, massa. Entendeu? E quais são os principais, assim? Quais são os Programas de principais auditoria, procedimentos? Os principais procedimentos de auditoria que a você gente diria? tem, a gente tem, por exemplo, inspeção física, né? Recalque. Inspeção física por exemplo, vai fazer um teste no imobilizado, tá? E a gente tem ali acesso a todos os bens da empresa. Poxa, esse bem aqui está no relatório informando que está no setor X, ou está lá no galpão Y. Vamos lá fazer inspeção para ver se esse bem realmente existe, se está lá, né? Aí vai analisar a plaquetinha do tombamento patrimonial, né? Tem conferência de cálculo, né? Então, se o setor tributário, o departamento pessoal fez algum cálculo, né, de folha de pagamento, então a gente pega algumas informações e faz alguns recálculos, né? A gente tem exame documental, né, que são os documentos, né, as amostras que a gente solicita, entrevistas que a gente pode estar realizando. Então, esses são alguns dos procedimentos aí mais Show. comuns utilizados, né, pela auditoria. Massa. Como a gente já está quase no finalzinho, só tem uns 5 minutos, eu vou só comentar aqui. Deixa eu ver aqui. O Lidomar, né, perguntou sobre a questão das tecnologias na atividade. Você já falou, né, aqui, que foi uma pergunta também anterior, né, que foi feita. Também tem um perfil auditoria. Há alguma mudança na atividade de auditoria? Há alguma mudança no sentido de diminuição de demanda do profissional no mercado em determinado sistema de automação?
Não, não, eu assim, particularmente, minha opinião, não vejo, eu vejo, na verdade, assim como os contadores, né, eles precisam se atualizar, se modernizar, né, aquela velha polêmica, né, a contabilidade vai acabar, né, a contabilidade não vai acabar, né, mas hoje em dia, assim, existe algumas automações, algumas tecnologias que o contador, né, precisa se atualizar. E da mesma forma o auditor, né, o auditor também, ele precisa hoje em dia não somente ter o perfil, não somente conhecer as normas, não somente ter a expertise, o feeling, a experiência, mas ele precisa também ter conhecimento em analisar o banco de dados, né, em analisar os dados, né, em analisar um sistema, em utilizar ferramentas de ACL, né, de IDEA, que são bases gigantescas que, por exemplo, dentro de um Excel, não se cabe dentro de um Excel. Então, você precisa extrair aquela base de dados, né, tratar dentro de uma outra ferramenta para poder compilar e poder fazer as devidas análises. Então, são conhecimentos que o auditor ele precisa estar se atualizando e buscando de acordo com a tecnologia. E nesse sentido, beleza, mas não necessariamente assim a diminuição da demanda do profissional, não. É aquela coisa, né? Tem que realmente buscar esse crescimento, né? Caio, a gente está aqui nos últimos, olhando aqui pro relógio aqui, tá muito bom, né? A gente conhecer um pouquinho essa parte de auditoria, quem deseja assim atuar. Espero, né, que você volte mais vezes para falar aí, né? Até porque a gente vê poucos, né, profissionais da contabilidade, né, assim falando. Pelo menos eu Aham. conheço, né? Não sei, os meus outros colegas de profissão, eu digo por mim, tá? Falando sobre a área, né, de auditoria. E como tá nos últimos minutos, né, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Já vi que o pessoal só elogio quanto a tua live. Enfim, acredito que todo mundo aí ter uma noção aqui boa, né, com relação à atuação na área de auditoria. Eu, por exemplo, não tinha, né, até porque eu nunca atuei, eu já deu, assim, uma clareada boa, né. Então, é isso, eu quero agradecer, tá, a você pela disponibilidade e eu queria que você deixasse aí as suas últimas palavras, tá bom? Antes de eu encerrar aqui e salvar essa live para que as pessoas possam assistir, né? De novo e, enfim. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer, tá? Agradecer ao convite, principalmente do Joselito, né, que não pôde participar, mas Ai, é bem lembrado. agradecer também, né, esse nosso contato também, né, Edna. Agradecer a participação de todos que compartilharam, fizeram suas perguntas aqui na live, tá? Eu vou É, sempre estar à disposição do CRC, vou sempre estar à disposição do CRC Jovem. Então, ótimo. qualquer troca de ideias sobre auditoria, né, até algo também relacionado à governança corporativa, risco, compliance, eu vou sempre estar disponível. E só gratidão, né? Obrigado, tá? E até a próxima, né? Tá bom. Pessoal, quero aqui agradecer, tá? Em nome do CRC, agradecer a vocês que estiveram aqui, agradecer também em nome da Comissão CRC Mulher, Ceará, na qual eu coordeno, em nome da Comissão também CRC Jovem que eu participo. E amanhã tem mais, né? Amanhã é sobre contabilidade pública, não perde, tá bom? E, enfim, é uma oportunidade, né, de você atuar na auditoria da contabilidade pública, então já aparece amanhã aqui para conhecer um pouco da contabilidade pública, que é também uma área que são carentes ainda de profissionais da contabilidade especializados só naquela área, né? Então, não perde amanhã, quero agradecer. E é isso, eu vou salvar aqui a live, tá bom? Então é isso, fica todo mundo bem, se cuida e. E detalhe, mais tarde tem solenidade de entrega de carteiras profissionais, tá? Então, gente, eu vou. Tá ruim aqui. Não tô ouvindo.